Olá! Nesta videoaula de hoje, faremos uma breve apresentação sobre dois temas: inteligência artificial e engenharia reversa. Engenharia reversa e inteligência artificial. Bom, o que é engenharia reversa? Partimos do princípio. A engenharia reversa é descobrir os princípios tecnológicos de um dispositivo mecânico ou componentes eletrônicos, programa de computador ou biológico, química ou matéria orgânica, e analisar seus componentes e funcionamento em detalhes, tanto para fins de manutenção ou para apoiar a criação de um novo dispositivo, o programa que faz a mesma tarefa, sem o uso ou simplesmente duplicar sem entender o original. Bom, o que é inteligência artificial? Bom, o objetivo inicial de inteligência artificial é construir uma máquina com comportamento inteligente igual ou superior ao do homem. Esse sistema deve ser capaz de fazer três coisas. Primeiro, armazenar conhecimento. Segundo, aplicar o conhecimento e adquirir novo conhecimento. Com isso, existem dois tipos de inteligência artificial, ou seja, IA forte e IA fraca. Na IA forte, esse faz uma máquina pensar igual ao homem e desempenhar tarefas parecidas, ou até mesmo melhores. Na IA fraca, esta ajuda o homem no seu dia a dia, fazendo tarefas mais simples. Certo? Com isso, para fazermos a engenharia reversa de inteligência artificial, primeiramente precisamos definir o que é a inteligência. Até hoje, não conseguimos definir o que é a inteligência, e muito menos modelá-la em um sistema computacional. Mas a partir destas 5 regras de engenharia reversa, vamos tentar chegar ao mais próximo da inteligência humana. As regras são as seguintes: observar, anotar, questionar, organizar, testar. Para fazermos esse teste ou pequeno estudo, vamos utilizar o seguinte exemplo: tomar um copo de água, onde o copo e o recipiente estão em cima da mesa, onde, em primeira partida, precisamos pegar o copo, em seguida encher, depois levá-lo até a boca e ingerir pausadamente, para não correr o risco de engasgar com o líquido. Logo em seguida, colocar o copo novamente na mesa. Essa parece ser uma tarefa bastante simples para um humano, mas para uma máquina é preciso fazer milhares de cálculos para que não haja erros durante a execução. Ou seja, imagina você servido por uma máquina. Utilizando as 5 regras de engenharia reversa, na regra número 1, observar, uma pequena pergunta: qual outro animal é capaz de fazer a mesma atividade do homem? Atividade essa de utilizar de utensílios domésticos como copos e jarras para beber algum tipo de líquido, nesse caso a água. Nesse caso, nenhum animal. Partindo para a regra
Número 2. Anotar. Anotar o dado colhido é fundamental. Sim, esse dado seja anotado em forma de escrita, desenho, palavras-chave, resumos curtos, onde fique fácil a compreensão da informação para que seja utilizada futuramente sem dúvidas. Na regra número 3, queremos saber o porquê. Qual a intenção entre a etapa de questionar? Por que o homem bebe água utilizando um copo? E por que o homem faz tal atividade assim e não faz como os animais? Por que os homens armazenam a água em embalagens e os animais não? Essa diferença do homem e do animal se dá através da nossa capacidade de raciocinar, onde uma máquina só é capaz de fazer algo semelhante se for programada ou desenvolvida somente para aquela determinada função, podendo fazer essa atividade igual, mais rápida ou até mesmo melhor do que o homem. Na etapa número 4, ou seja, na regra número 4, faremos a programação da máquina, utilizando o exemplo. Quando ela necessitar de água para alguma determinada tarefa, ela siga os procedimentos programados em seu sistema, utilizar o copo e a jarra para servir a água. Na regra número 5, faremos o teste. Ao ser acionada, utilizará de sua inteligência artificial para seguir o passo a passo na sua programação, para concluir a atividade designada. Satisfeita a atividade pela máquina, observamos os resultados e colheremos os feedbacks para fazer possíveis melhorias futuras. Bom, com isso, concluindo a etapa número 5, chegamos ao fim da nossa videoaula. O exemplo foi bastante simples, mas a ideia central foi de assimilar um exemplo, de um humano e uma máquina para executar uma atividade bastante simples, que era de reconhecer um depósito de água em um recipiente e, em seguida, colocá-la em um outro menor para poder usá-la. Para nós, um procedimento bastante simples. Já para uma máquina, um procedimento muito complicado, pois envolve milhares de cálculos, onde esses algoritmos devem estar programados em seu sistema para que a tarefa seja satisfeita. Ok? Obrigado a todos.